alguns livros, eles começam começando por vetor e tal. Eu prefiro começar toda a abordagem por escalar, tá? E aí depois a gente vai para vetor. Então, começar a abordagem por escalar, a abordagem de movimento por escalar, significa tratar um movimento em uma dimensão. Mas você vai falar, professor, mas é vetor. É vetor. Só que tem um porém, eu posso omitir a característica vetorial do movimento quando eu trato do movimento unidimensional. Porque o movimento ele pode ser representado por uma grandeza escalar, tanto sendo velocidade, deslocamento, aceleração. Essas grandezas podem ser escalar e o sentido, no caso do deslocamento, ele pode ser dado pelo sinal negativo, né? Então, se o movimento ele se dá no sentido em que x está diminuindo, eu uso o sinal negativo aí para representar, e se eu estou me deslocando no sentido em que x está aumentando, né? O x crescendo, aí eu represento esse deslocamento como sendo positivo, ok? Acho que aqui, né, o movimento é um negócio que a gente estuda, né? Às vezes não estuda direito, mas é um negócio que todo mundo, de certa forma, viu isso. Porque se você teve contato com o mínimo de física no ensino básico, uma das coisas que você vai ver é movimento. Então, a ideia aqui é definir um referencial, tá? Bem simples aqui, ó, definimos um referencial, representamos um eixo X aqui, e aí o meu eixo X aqui, ele vai ser dividido aqui em metros, quilômetros, o que for aqui. Vamos tratar do sistema internacional X metro. Então eu tenho a origem e o meu eixo X. Então aquilo que eu disse, né? Se o meu deslocamento ele se dá no sentido de x crescente, o deslocamento é positivo, e o x decrescente aqui, o meu deslocamento ele vai aparecer com sinal negativo. Então, como eu já tenho a direção representada aqui no movimento como sendo a direção x, o sentido eu caracterizo pelo sinal, obviamente que eu posso omitir o caráter vetorial dessa grandeza de deslocamento. Só que ela é um vetor, tá? Mas eu posso omitir justamente porque eu já defino essa direção x. Tudo bem quanto a isso, pessoal? Estão acompanhando? Preciso ouvir Sim. alguém. Sim, sim, né? Então, pessoal, para começar a tratar de movimento unidimensional, nós precisamos definir um negócio que se chama velocidade escalar média, ou velocidade média, ok? Então vou escrever aqui, e aí eu já trato do que é velocidade escalar média. Tá, agora fica difícil de tratar de velocidade escalar média, mas você fala por quê? Porque sempre quando eu vou dar essa aula eu dou um exemplo, né? Porque normalmente os alunos não moram em Guarapuava. Eles vêm de ônibus, né? E aí o que, que acontece? Eu pergunto para as pessoas qual é o tempo de viagem, né, que um estudante leva para chegar em Guarapuava. Quem é de fora aí? Eu. 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 Tá, Eu, então, então vamos ver. Deixa eu ver aqui vocês. Tá, então, deixa eu ver. Quem tá com a câmera aberta? O Jean é de fora, Jean? Sou. Então o Jean vai me responder. Você é da onde, Jean? Candói. Candói é 60 quilômetros? É, uns 60, 70 quilômetros. Isso aí. Até a distância você não tá dando exata, né? Mas você deve falar, professor, vai ser 60 quilômetros da onde, né? Ele pode ser 60 a 70 quilômetros de qualquer lugar, né? Mas, mas o ponto é, o Candói está aproximadamente aí 60 quilômetros. Você não chegou a pegar o ônibus, você estudou aí, né? Não estudou pra cá, não? Por enquanto, estudar ainda não. Não, né? Então, mas eu torço muito para que logo vocês estejam aqui em Guarapuava, e eu acredito que não vai demorar muito, não. E a pergunta é
Quanto tempo você demora aí numa viagem do Candói aí para Guarapuava? Olha, depende, mas em torno de 1h30. 1h30, né? Então, você já me disse aqui que o tempo aqui, ó, já me tirei ela daqui, mas tudo bem que eu já pego aqui. Então, ó, o tempo que você me passou é o tempo de 1h30, né? O intervalo de tempo aqui, ΔT, igual a 1,5 horas. É isso, né? 1,5 horas. Em média. Em média, né? Sempre em média, né? Agora a É minha que não tem uma distância exata, um tempo exato. É, isso aí, a gente trata em média, né? Então a minha pergunta é: qual é a velocidade que você vem do Candói aqui para Guarapuava? Depende do que estiver vindo, mas em torno de uns. Sei lá, não dirijo. Mas deve ser uns 100, 90, 80 km por Eu hora. acredito que não é, hein? Em média, sim. É, exatamente esse é o ponto, né? Então o que acontece aqui? Você tem um negócio chamado velocidade instantânea, e a velocidade instantânea, Ian, desculpa, Gian. A velocidade instantânea, Jean, é o seguinte: a velocidade instantânea é aquela velocidade que você que você olha no painel do carro. Entendeu? Você olhou lá no painel do carro, o carro está marcando uma velocidade, aquela é a velocidade que você está no momento. Só que aquela velocidade, ela não é fixa, né? Você tem que parar no passar quebra-mola, tem que parar na esquina, tem que fazer uma série de coisas e aí o que acontece é que no caso aí nós precisamos considerar aí nesse teu deslocamento um negócio chamado velocidade média. A velocidade escalar média nada mais é que distância dividido por tempo. Então ΔX por ΔT, então a gente pode fazer isso aqui, né? Qual que é a distância aí? 60 quilômetros, né? Dividido por 1,5 horas. Então qual é a velocidade? Da 45. 45 quilômetros por hora. E qual que é o significado físico dessa velocidade média aqui? Se eu saísse daqui em 45 km por hora, eu chegaria em 1h30 em Guarapuava. Mas aí considerando que você fez curva, passou quebra-mola, não parou Se nas fosse reto sem preferenciais. alternar a velocidade. Isso, em linha reta, sem aceleração, tá? Você teria que ligar o carro a 45 km por hora ou marcar um ponto de referencial ali a 45, que seria o teu zero, e você passasse por ele a 45 km por hora, e aí os 60 km que é Guarapuava, você passaria a 45 km por hora. E óbvio que na prática não é isso que acontece, né? Na prática Não. você vai mudando a velocidade. Só que, pessoal, o conceito de velocidade média, ele é muito importante para nós definirmos o que é velocidade instantânea, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar um gráfico aqui para vocês de um deslocamento qualquer, tá? Então, um gráfico aqui x de t. Deixa eu só escrever o que é velocidade média em definição. Então, a velocidade média, ela é definida da seguinte forma. Então, a velocidade média é ΔX dividido por ΔT, e ela pode ser representada como sendo um XF menos um XI dividido por TF menos TI, ok? Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque quando eu for fazer a análise geométrica do que é velocidade, só faltou um negocinho aqui, tá?
Essa barrinha em cima da velocidade aqui é uma barra reta, que significa que esse valor aqui é o médio, tá? Então, esse é uma média. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora aqui é um gráfico da velocidade média para um movimento qualquer aqui. Então, vamos fazer um deslocamento qualquer aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um gráfico aqui, ó. O eixo horizontal é o meu eixo das posições e o meu eixo vertical é o eixo dos tempos. Então, aqui as posições são marcadas em metro ou quilômetros, tá? Mas vamos pegar no sistema internacional e o tempo é marcado em segundos, sistema internacional de medida, tá? Então, o que significa aqui? X é variável dependente ou independente? Dependente. Perfeito. O tempo é variável independente, tá? Lembra do tempo newtoniano, que o tempo ele existe de forma independente do espaço, tá? Nesse caso aqui, o tempo ele é o x é uma variável dependente do tempo, ou seja, eu olho para o relógio, de acordo com o tempo, eu vejo a posição. Agora eu posso parar numa posição aqui, o tempo ele vai correr normalmente descolado da posição, entende? Então, o fato de eu estar movendo ou não me movendo, ele não depende do tempo. Desculpa. O fato de eu estar ou não me movendo, o tempo não depende disso. O tempo ele é um relógio que está lá e existe independente do que eu estou fazendo aqui, tá? Então, independente de eu estar parado aqui na mesa ou eu correr aqui na minha casa, o tempo ele vai continuar comportando-se da maneira como ele é, tá bem? Professor, Diga lá. a variação de espaço pode ser representado como ΔS? Isso, pode sim, porque o que acontece, né? No movimento unidimensional, esse S aí significa space, sabe? É que daí, como a gente traduziu do inglês, aí a gente chama de ΔS. Mas o que acontece aqui, eu estar representando como ΔX, é justamente porque daí eu vou fazer a extensão para o movimento em mais de uma dimensão. Então, quando eu vou para movimento mais de uma dimensão, daí eu vou usar as variáveis x, y, z, entende? Que é o sistema cartesiano de coordenadas, né? Então, por isso que eu já começo tratando o espaço como x aqui, tá? Ah, sim, entendi. Beleza? Mas eu poderia usar S sem problema algum. Eu não teria prejuízo em usar S aqui nessa aula. O que eu estou fazendo é que eu estou já me antecipando para o movimento mais geral, tá bom? Então, por quê? Porque quando a gente for representar o vetor de deslocamento R, aí o R é XYZ. Então, a gente já só estende mais duas variáveis, entendeu? Então, nós tratamos X aqui, mas depois lá nós vamos tratar o Y e o Z, quando tem o movimento geral, tá bom? Então, Entendido. beleza, então. Então, vamos lá. É importante que vocês comentem isso, tá? Que algumas coisas aqui, bicho, eu tô há muito tempo aqui dando aula, sabe? Não que eu seja muito velho, mas também não sou muito novo, não. E o que acontece? Como eu estou há bastante tempo dando aula, tem algumas coisas que aqui pra mim parece trivial, entendeu? Tipo, é como pegar e fazer café, ou sei lá. E eu sei que o que é trivial pra mim, às vezes não é tão trivial pra vocês. Então é importante que vocês me alertem sobre isso, tá? Tipo, o fato de eu definir uma variável aqui, às vezes para vocês ela foi definida de forma diferente, né? Então precisa de um pouquinho mais de cuidado aí. Tá, pessoal, então o meu x aqui, ó, o meu deslocamento x, ele obedece essa curva aqui que ficou meio esquisita. Mas pense numa curva aqui que não tem essas protuberâncias, é uma curvinha mais suave, tá? Eu consigo deixar ela mais suave. É só pegar o diminuir aqui, ó. Se eu diminuir aqui, vocês vão enxergar ela mais suavezinha. Mas eu não quero isso, tá? Então deixar assim mesmo. Então, se eu colocar ela lá no finalzinho, com 1% mais ou menos, vocês vão ver ela perfeitinha, assim,
sem essas protuberâncias. Mas aí a ideia é o seguinte, ó. Você consegue perceber aqui que eu defini a minha posição inicial, a minha posição final, a minha posição inicial, aqui ó, eu tenho dois pontos aqui, eu tenho um ponto aqui que ele é XF, TF, e eu tenho um outro pontinho aqui que eu vou puxar para cá, que ele é XI, TI. Ok? Percebam que a minha velocidade, ela depende, a minha velocidade média depende dessas grandezas? XF, XI, TF, TI? Vocês conseguem perceber isso? Tipo, se eu fosse lá no gráfico, se o meu gráfico tivesse números ali, em vez de XF, TF, em vez de XI e TI, eu conseguiria calcular a velocidade média nesse deslocamento? A pergunta é simples e direta. Calculando a área do gráfico, né? Não, a área... Ah, não, é a área. Não. Você conseguiria, pegando Ó, o o que eu... inicial e o final. Ó, Matheus, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo essa expressão aqui? Os físicos não gostam de chamar de fórmula, tá? Nós temos expressões ou funções. Fórmula é um negócio que parece a fórmula mágica, né? Alguma coisa. E na verdade vocês vão perceber que o que nós temos são expressões numéricas ou funções. Aqui nós temos funções, tá? Então vamos olhar para essa função aqui, que está escrita de uma forma um pouco diferente. E vamos pensar aqui, ó, que se esse ponto aqui, ao invés de XF e TF, e nesse ponto aqui, ao invés de XI e TI, eu tivesse aqui, por exemplo, 5 e 3, e aqui 1 e 1, eu conseguiria calcular a velocidade média nesse deslocamento? Sim. Sim, conseguiria. Sim, eu só substituir aqui o 5 menos 1 e o 3 menos 1 e aí calcularia, não é isso? Então, a minha pergunta é, geometricamente, o que representa a velocidade média nesse gráfico? O tempo sobre o espaço. Isso Ao contrário, espaço sobre tempo. Isso é uma representação numérica. Existe uma interpretação geométrica. Seria tangente do gráfico, nesse caso uma secante. Nesse caso é uma secante, muito bem. Então, quem falou aí? Gabriel, eu. Ô, Gabriel Presoto, né? Porque tem Gabriel pra caramba. Então, Presoto, agora vai ser pelo sobrenome aqui, né? Estilo inglês aqui, né? Presoto é o seguinte, é Presoto mesmo? A pronúncia tá Isso. correta? Tá, então, Presoto, tá correto. Então vamos fazer o seguinte, vamos interpretar esse gráfico aqui. Então, ó, o que eu vou fazer aqui para a gente entender o que é o meu XI menos XF, que no final é o ΔX. Então, eu vou passar uma reta já aqui, ó, só para vocês entenderem o que é isso. Então vamos lá. Essa distância aqui, ó, com relação ao eixo X, ela é o quê? Essa distância aqui dessa reta aqui, pessoal. Olha lá para o eixo X. Distância inicial. É o XI, muito bem. Essa distanciona aqui, ó, com relação ao eixo X, ela é o quê? Final. XF. Muito bem, meus queridos. Agora a minha pergunta é, isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, que eu estou circulando aqui com o mouse, não é a diferença, jovens? Ó, se eu pegar isso aqui, ó, que é o XF, e subtrair disso aqui, ó, que é o XI, não vai sobrar essa distância aqui? Isso. Vai.
Ô, meus queridos, vocês estão acompanhando? O professor fica feliz demais. Vamos lá. Então, ó, isso aqui eu posso escrever como sendo ΔX, que é XF menos XY. Olha que lindo. Tá meio bagunçado, né? Mas vocês estão acompanhando? Sim. Então, né? Então, deixa eu só dar um grauzinho na tela aqui, que eu vou precisar escrever aqui embaixo. Ó. Então, novamente, ó. Então, agora, mesmo raciocínio, hein? Sei que vocês estão ligados aí, que vocês estão arisco aí com as minhas colocações aí. Então, aqui, ó. Essa distância aqui é o quê? Com relação ao eixo T. Tempo inicial. Tempo inicial. Essa distância aqui, ó, é o quê? Tempo final. Tempo final. Que lindo, hein? E agora aqui, ó, essa distância aqui, ela vai ser o quê? Tempo médio. Não é o tempo médio. Não é o... Diferença do tempo inicial. É a variação. É porque tem que... Desculpa, deixa eu só ir para aí, porque essa correção, ela é muito importante e eu não estou fazendo essa correção terciando a fala de ninguém, tá, pessoal? É que agora nós estamos numa situação que nós precisamos ser muito cuidadosos com a linguagem que nós usamos, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque vocês vão fazer prova e eu vou perguntar para vocês. E vocês precisam se expressar da forma correta. Então, eu tenho que fazer esse apontamento, tá? E é normal, a gente erra, eu erro também. E imagina, né? Professor não erra, né? Mas o ponto é que eu tenho que fazer esse apontamento. Mas não sintam-se cerceados, por favor. Eu quero muita colaboração de vocês. Porque a colaboração de vocês é o reflexo que eu tenho para saber se o que eu estou fazendo vocês estão acompanhando. Então eu posso escrever isso aqui como sendo ΔT igual a TF menos TI. Ok, meus jovens? Então, pessoal, nós sabemos que essa distância aqui, ó, é ΔT. E essa distância aqui, ó, é ΔX. Nós sabemos que o V, aqui, ó, olha aqui, ó, o V aqui, ó, ele se relaciona com ΔX e ΔT. Agora, o que ele seria nesse gráfico? Teve um aluno aí que foi o Presoto, eu acho que disse, que ele é a tangente aí. Tangente ou secante. Isso. Então, pessoal, primeiro nós temos que saber o que é reta secante, tá? Que talvez essa reta secante aí, ela não seja tão familiar a nós, né? Talvez algumas pessoas não esbarraram com a função secante. Mas a reta secante, ela é uma reta que ela toca uma curva em 2 pontos. Então percebam aqui, ó, que a secante ela toca nos pontos x1, xi/ti e nos pontos xf, tf. Vocês concordam que essa reta secante aqui, ó, ela forma um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, com relação ao meu eixo dos tempos? Sim. Vocês concordam comigo que quanto mais inclinado estiver esta reta, maior será o meu deslocamento ΔX comparado com o meu intervalo de tempo ΔT? Concordo. Vocês pegaram a ideia? Ó, eu vou... Mais inclinado, mais rápido o objeto. Isso! Maior velocidade. Quanto mais inclinado estiver essa minha reta, significa que mais espaço eu desloquei no intervalo de tempo menor. Ok? Sim. Então, vocês concordam que o valor deste ângulo aqui, ele pode se relacionar com a velocidade? Sim. Concordo. Então, o que vai ser a velocidade quando eu olho para esse ângulo?
velocidade vai ser o... Ó, ela já está dada aí. É só olhar. A velocidade média ali, ela é o Q dividido pelo Q? A variação de espaço dividido pela variação de Pela tempo. variação do tempo. Mas agora, no gráfico, a interpretação geométrica, que figura geométrica eu tenho aqui, ó? Eu vou reforçar essa figura geométrica aqui, ó. Triângulo retângulo. Isso, muito bem, ó. E o tempo vai ser o cateto oposto e a distância o cateto adjacente. É o contrário. Com relação a θ, a distância é o cateto oposto e o tempo é o cateto adjacente. Então, Então seria a hipotenusa do ângulo? não é hipotenusa. Vamos lá. O que relaciona, que função trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente. A tangente. Tangente. Isso. Então, a velocidade é a tangente deste ângulo. A tangente desse ângulo nós chamamos de coeficiente angular. O que é um coeficiente angular? Coeficiente angular significa o quanto que está inclinada a minha reta. Se a minha reta não tem inclinação, ângulo zero, coeficiente angular nulo. Se a minha reta ela tem uma inclinação, a tangente vai me dar essa inclinação. Então, a interpretação geométrica para a velocidade ela nada mais é que o coeficiente angular dessa reta azul aí, que é a reta secante entre os pontos XI, TI, XF e TF. Então, ó, a interpretação geométrica para o intervalo, entre o intervalo TI e TF, é a interpretação geométrica. A velocidade média entre o intervalo TI e TF é a inclinação da reta que liga os pontos TI, XI e TF, XF. Ok? No gráfico x de t, obviamente. Então, ó, deixa eu só escrever aqui, ó, que a velocidade... Vou só colocar que esse ângulo aqui é 90 graus para vocês entenderem aqui que você está tratando de um triângulo retângulo e que a velocidade ela é o coeficiente angular. No caso aqui, velocidade média. Ok? E isso aqui corresponde à inclinação da reta. Lembrar que essa reta aqui é XI, TI, até XF, TF. Tudo bem? Agora, pessoal, nós já sabemos o que é velocidade média. Sabemos o que é velocidade média? Sabemos ou não, pessoal? É a relação entre Sim. tempo e espaço. Isso aí, e geometricamente ela é a correlação, né, o coeficiente de correlação. Então, nós sabemos que a interpretação geométrica, porque é isso que importa pra mim aqui, viu? Esquece isso aqui, ó. Esquece não, né? O mais importante que isso aqui é entender essa relação aqui, tá? Que a velocidade, ela nasce de uma relação cateto oposto dividido por cateto adjacente, e cateto oposto dividido por cateto adjacente é a inclinação dessa reta, e a inclinação dessa reta é a velocidade. Isso que é importante para mim agora. Por quê? Se eu não entender a geometria deste problema que eu estou propondo, de velocidade média, eu não vou entender velocidade instantânea. Porque... Pode falar, Gabriel. Perdão em cortar o senhor, professor, mas viu? O que é a hipotenusa do triângulo? Representa alguma coisa ou não? Não, nesse caso não. Nesse caso a hipotenusa ela não tem significado físico. Beleza. Obrigado, prof. O que tem, ó, o cateto oposto tem significado físico, o cateto adjacente tem significado físico,
O ângulo, ele não tem significado físico, mas a tangente do ângulo tem significado físico. Quando eu falo significado físico, pessoal, eu estou falando de uma grandeza que se correlaciona com um observável ali que nós estamos olhando, né? Você está olhando para o carro, ele está se deslocando no tempo. O tempo, ok, você está medindo num relógio. O deslocamento você está medindo numa régua. A velocidade, você não está vendo o carro se deslocar com velocidade? Então, essa velocidade naquele gráfico lá significa a inclinação da reta secante entre os pontos XI, TI, XF, TF. Mas o que é a inclinação? É a tangente do ângulo, tá? Então, o ângulo não tem significado físico, mas a tangente do ângulo é a velocidade. Ok? Compreenderam isso? Eu não correlaciono o ângulo com o movimento, com o que está acontecendo no movimento. Compreende o que eu estou tentando explicar aqui? Você tem uma série de coisas ali, mas algumas coisas correlacionam-se diretamente ao fenômeno físico. Por exemplo, deslocamento e tempo, eles estão diretamente relacionados ao fenômeno físico. Porque o que eu estou fazendo aqui está relacionado com algum fenômeno físico, eu não sei qual é, tá? Mas é um deslocamento de um móvel na direção X. Ponto. E a velocidade, ela representa naquele gráfico a tangente do ângulo entre a tangente do ângulo da reta secante. Ok? Então vamos lá. Espera aí que não é aqui, não é aqui. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos tratar de velocidade instantânea. E aqui, pessoal, eu preciso de máxima atenção, tá? Não tem como ser pouca atenção, não. Aqui a gente vai precisar, porque os conceitos aqui são extremamente elaborados. Então, e é aqui que foi o grande trunfo de Newton, tá? Aqui é com base nessa interpretação aqui que Newton criou todo o cálculo diferencial integral. Lembra que eu falei para vocês que a aula de hoje eu iria introduzir vocês ao cálculo diferencial e integral através do estudo do movimento unidimensional. Então, bora lá. Então a ideia aqui, pessoal, é novamente estudar gráfico, tá? Não tem como fugir disso. Então, novamente, eu vou estudar esse movimento aqui. Tá, então aqui... eu vou inverter a abordagem aqui, que todo ano eu faço de um jeito, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar com um exemplo que é já conhecido e a partir do exemplo depois eu vou para o gráfico. Então vamos lá. Vou fazer a inversão. Então a ideia aqui é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma pedra aqui, ó, que ela está caindo de um penhasco aqui, em queda livre. Partindo do repouso, essa pedra cai em queda livre aqui, ó. A função de deslocamento dela, ela é x igual a 5t². E a velocidade dela, ela é representada pela função 10t. Ok? Isso é dado do problema, tá bom? Então, aqui eu quero fazer a seguinte tabela aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, TF, TI,
xf, xi, delta x, delta t e por último v. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui o tempo de 3 segundos, 2,5, 2,0. Desculpa aqui, deixa eu apagar. Isso aqui é tudo dado, tá? Depois eu vou explicar com mais clareza o que eu quero. Lembrando que esses tempos aqui estão tudo no sistema internacional, tempo dado em segundo, tá? Então, 2,05, 2,1, e aqui eu vou descendo a escada, 2,01, 2,001, 2,0001. E aqui, o tempo inicial, sempre 2, tá? Então, pessoal, agora eu preciso que vocês me ajudem a completar a tabela. Então, percebam se vocês vão me acompanhar. Ó. A função de deslocamento é essa aqui. Ó. Então, em TF, eu vou ter XF. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? A função é 5t². Então, vamos lá. Para t igual a 3, qual é o valor de x? 3 ao quadrado, 9. X vai ser igual a 5 vezes 9, pessoal. 45. 45. Pegaram a ideia aí, né? Então, ó, essa coluna aqui eu já vou completar ela diretamente, né? Porque é fácil, né? É sempre 2 aqui, né? 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, 20, né? 20. Aqui 20 também. Agora eu preciso da calculadora de vocês aí para fazer as outras colunas aí. Próximo vai dar 31,25. Pera, quanto? É. 41,25. Não, pra mim deu 31,25. Ah, sim, claro. Aqui. $22,05. Que vai ficar meio quebradão, mas não tem problema não. Aí. $22,005. É isso? 20,2005. Ah, 20,2005. O próximo? $20,020005. 20,0200. Mais um zero, né? Isso mesmo. 5. E aqui deve ser 20,0020005. Acertou. Esse professor é inteligente, hein? Que orgulho. Tá, então, pessoal, vamos lá. O ΔT eu faço, o ΔX vocês fazem. Tá, o ΔT aqui ó, vai ser o quê? 3 menos 2, 1. Aqui vai ser 0,5. Aqui vai ser 0,1. Aqui vai ser 0,01. Aqui vai ser 0,001. E aqui vai ser 0,0001. Estão acompanhando aí, meus queridos? Sim. Você tá pegando uma fração cada vez infinitesimal. Isso, eu estou pegando e diminuindo o meu ΔT. E aí eu estou pegando esse ΔX para o ΔT infinitesimal. E aí depois eu vou
vou explicar para vocês isso porque eu tenho a velocidade instantânea aqui, ó. O que eu estou calculando aqui é a velocidade média, tá, pessoal? Isso é importante, tá? Essa coluna aqui é a velocidade média. Então, deixa eu só colocar aqui, porque esse comentário aqui é importante, que essa velocidade que eu estou tendo aqui, ó. Deixa eu apagar esse troço certo aqui. Mas, rapaz, tem hora que dá vontade de você dar uns quebra nesse negocinho tecnológico aqui. É tão mais fácil o apagador, a borracha, o apagador, o giz, né? Não tem como você apagar o quadro com a... E aí, escrever no quadro com o apagador, né? Eu nunca vi um professor fazendo isso. Tá, então a velocidade é aqui, ó. Só que essa velocidade aqui é velocidade média, tá? Não é velocidade instantânea. Esse negócio aqui, ó, é velocidade instantânea, tá? Isso aqui é uma função velocidade aqui, ó. Se o gráfico da função, se a função é do segundo grau, obviamente a velocidade é do segundo grau, a velocidade é do primeiro grau, tá bom? Mas é importante pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem o que acontece quando eu pego um tempo pequeno. Então vamos lá. Quanto que deu aqui a primeira aqui? O ΔX deu 15, né? 20, 45, né? 25, o que 15 o quê? Tá, agora vocês me ajudam aí a fazer o ΔX, depois a gente faz o V. Quanto que deu o ΔX aqui? 25. Olha, de novo eu escrevendo com o apagador, gente. 25. Depois aqui 11,25. Tá, away, né? Aqui eu não vou falar nada não, porque o que importa pra mim é a velocidade. Vocês calculam aí, tá? Então, vamos lá. Quanto que deu a velocidade aqui? ΔX dividido por ΔT. Não precisa ser o Einstein aqui não, né? Peraí que esse daí eu não tô conseguindo. Essa aqui... tá, aqui ó, é a mesma coisa de multiplicar por 2, tá? Então aqui vai dar 22,5. Agora me ajudem aqui, que aqui eu não sei. Porque eu não calculei o ΔX aqui, eu tô sem calculadora também. Ah, comprem calculadora, viu? K82X é a melhor, na minha opinião. Não pode usar celular para fazer conta lá na universidade, viu? Ai, pessoal, eu vou ali dormir uns 15 minutos. A hora que vocês fizerem continha aí, vocês dão um grito aí, que eu volto aqui, por favor. 20,5. 20,5. A próxima? Eu acho que vai dar 10,05, considerando que você vai pular 2 vírgulas. Acho que não, hein? Acho que dá 20, né? Ah, tá. Desculpa, achei que fosse achei que fosse um... isso. Dá 20,05. 20,05. Dá 20 quanto? 20,05. 20,05. Perfeito. Depois... Eu chuto que vai dar 20,005. Isso, olha que maravilha. 20,005. E aqui, ó, 20,0005. Que coisa, né? Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, o meu ΔT está se aproximando da onde? Está se aproximando de 0. De 0. E a minha velocidade está indo para onde? 20. 20. Então, só a título de curiosidade aqui, ó, percebam que o meu tempo está indo para onde aqui? O meu TF. 2. 2. Então, vamos calcular a velocidade com T igual a 2. Então, a velocidade para T igual a 2, ela vale quanto? Ó, lembra que essa função velocidade ela é dada pelo problema, tá?
Eu não obtive ela não, o problema deu, tá? Mas no caso é a velocidade pro problema mesmo. Então, para o t igual a 2, a minha velocidade é quanto? 20. 20. 20. Então, conseguem perceber o que está acontecendo aqui? Quando ΔT tende a zero, a velocidade média ela vai para qual velocidade? Para velocidade no instante 2. Isso, que é a velocidade instantânea. Então, quando o meu ΔT tende a zero, a minha velocidade média ela vai para a velocidade instantânea. Então aqui, pessoal, eu introduzo um conceito de limite. Limite com ΔT tendendo a zero. Eu estou considerando o meu ΔT tão pequeno quanto eu posso imaginar, ou seja, uma variação infinitesimal no meu tempo. Então, se eu calcular a minha velocidade com uma variação infinitesimal de meu tempo, eu calculo a velocidade instantânea. Perceberam isso? Como se ele arredondasse. Isso, mas na verdade eu consigo fazer isso geometricamente sem arredondar. Eu consigo estabelecer uma regra para determinar a velocidade instantânea. E estabelecer uma regra para determinar a velocidade instantânea se chama derivada. Professor, Pode falar. seria algo do tipo que a velocidade instantânea em a variação de tempo em 1 segundo é mais precisa do que numa variação de tempo de 5 segundos. Isso. Só que a precisão máxima é considerar o menor intervalo de tempo possível. Tendendo a zero daí, né? Isso, só que o que é tender a zero? Tender a zero é você pegar um zero, colocar infinitos zeros seguido dele e um depois do infinito, entendeu? Sim, entendi. Ele é quase zero, mas não é. Ele é quase zero, mas não é. Só que isso aí só existe na cabeça da gente, tá? Do ponto de vista prático, físico, isso não existe. Isso é um mecanismo matemático que nós criamos para determinar a velocidade instantânea. Ok? E funciona. Ok. Entenderam aí, meus jovens? Agora nós vamos para o gráfico, porque o mais interessante é enxergar os números para depois enxergar o gráfico, tá bom? Podemos ir? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Vou limpar a tela aqui. E aí vamos dar continuidade. Então, agora que eu já falei sobre, do ponto de vista aí, cálculo infinitesimal, eu vou olhar o gráfico aqui, ó. Então, aqui é um negócio que muito interessante. Eu tenho que aprender a fazer reto nesse negócio aqui, bonitinho, viu? Na horizontal até vai, meu, mas na vertical é cruel, bicho. Tá. X tem segundos. Então, o que eu estava fazendo ali do ponto de vista geométrico? Então, minha reta está aqui, ó. Então, como eu sou um cara que gosta de cores, eu vou pegar aqui 3 intervalos de tempo, tá? E para esses 3 intervalos de tempo, eu vou pegar 3 deslocamentos, eu vou representar em cores diferentes. Aqui vermelho. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó, que vai caracterizar a velocidade 1. Ficou beleza isso aqui, hein? Só que aqui, ó, tem uma tática que eu uso, ó, é a tática do ponto gordo, ó. Então, se não encaixou o ponto, eu engordo ele aqui, ó. E aí ele dá certinho na reta. Perceberam a artimanha aqui?
Isso aqui vocês vão usar muito no Anos de experiência. Isso aqui vocês vão usar muito no laboratório de física para ajustar gráfico, tá? Brincadeira, não pode fazer isso não. Tá, então aqui, ó, eu vou pegar outro intervalo de tempo aqui, ó. E vou fazer uma retinha azul aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que engordar aquele pontinho lá também. Vou torcer a reta, vou engordar o ponto aqui. Acho que é melhor eu fazer a reta, depois eu faço o ponto, né? Mas aí depois eu vou fazer mais uma retinha aqui, ó. Uma verdinha. Pra ficar muito coloridinho aqui, muito bonitinho. Então fiz mais uma retinha aqui, ó. Então percebam aqui, pessoal, que essas três retas aqui, elas são secantes. O que é secante? Corta uma curva em 2 pontos. Em 2 pontos, né? Então, ó, a primeira, ela vai ter esse ΔT aqui, ó. Que vou colocar em vermelhinho aqui, ó. ΔT. A segunda vai ter o ΔT azulzinho. E a terceira, ela vai ser o ΔT verdinho. Então, para cada ΔT aqui, eu vou ter um ΔX correspondente aí, tá, pessoal? Mas eu vou representar somente o vermelho aqui, que é só para vocês manterem aí a ordem aqui, porque aqui não é um negócio que importa muito, não, o ΔX aqui. O mais importante é o ΔT. Mas o que aconteceria se eu aproximasse esse ΔT para zero? A minha reta secante, ela se tornaria que reta? Deixa eu só dar continuidade para a curva aqui. Se tornaria uma tangente? Isso! Muito bem. Nossa, ficou ruim aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, essa reta secante aqui, ó, com o meu gizinho colorido, vou pegar até uma reguinha aqui, que eu sou um cara que não gosta de fazer as coisas erradas. Mentira, pessoal. Não prezo muito pela estética, não. Mas aqui eu vou me valer das minhas ferramentas tecnológicas aqui. Já que o professor é praticamente um hacker, né? Sabe usar o OBS, baixa programa, craqueia. Você tem que ver, eu faço umas coisas maravilhosas aqui. Mas aí, instalo o aplicativo de celular, gente. Então, ó, coloridinha, como tem que ser. Então, vocês concordam comigo que a reta tangente aqui, ela, à medida que ΔT se aproxima de zero, a minha reta tangente, ela vai para... Desculpa, a reta secante, ela vai para a reta tangente. E o que é a reta tangente? A velocidade. Isso, calma lá, mas do ponto de vista geométrico. Coeficiente angular do... Isso, é o coeficiente angular da curva, dessa curva x, no ponto, num ponto específico. Concordam com isso? Uhum, concordo. Isso, ó. Você pode perceber, ó, que todo mundo aqui tem um coeficiente angular, né? Ó, esse cara aqui tem um coeficiente angular, esse cara aqui tem um coeficiente angular, esse cara aqui tem um coeficiente angular. Só que esse coeficiente angular é determinado por uma curva que toca a reta em 2 pontos. Desculpa, é por uma reta que toca a curva em 2 pontos, ok? Porém, essa colorida aqui, toda linda, ela toca a curva em um único ponto, que é o ponto tangente. Tá tocando em 2 aqui porque o professor errou, tá? Ficou meio feio isso aqui. Mas ela tem que tocar em um ponto só. Ok? É porque não podia ter essa corcova aqui. Se ela toca em 2 pontos, ela não é tangente, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Sim. Sim. Então,
agora é hora de ir ao banheiro, tomar uma água, respirar, porque nós vamos passar para o cálculo.